Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo um pouco diferente hoje. E a proposta desse vídeo é falar um pouco sobre a obra do Ângelo Monteiro, poeta, um monumento nosso aí, poeta nacional, a meu ver o maior poeta vivo do Brasil. É um poeta realmente de muita qualidade. Falar um pouco da obra poética dele e também um pouquinho dele enquanto filósofo da arte, né? Não pretendendo esgotar os comentários sobre a obra dele, que poderia ser falado aí por anos e anos e anos, mas iluminar alguns pontinhos interessantes e divulgá-lo, né? E aí ocorre o seguinte, antes de eu começar o vídeo, antes de eu começar a falar da obra dele propriamente, queria só dar alguns recados, um recado. Eu vou fazer um outro canal, onde lá eu só vou colocar esses vídeos onde eu estou falando alguma coisa, que são vídeos um pouco mais esporádicos, né? Vou tentar ver se eu consigo fazer pelo menos um por semana daqui em diante, ou um a cada 2 semanas, vamos ver. Tem um vídeo que já presente aqui no Narradores das Setas, onde eu falo também sobre o discurso poético, eu vou subir esse vídeo lá. Então, o Narradores das Setas aqui vai continuar normal, com as gravações, tudo isso. Mas vai ter esse outro canal que vai ser só para esses vídeos onde eu falo, né? E eu também vou postar os vídeos falando no Narradores das Setas, não vou deixar de postar não, mas lá vai ser mais concentrado, então, só nesses vídeos assim, com essa proposta diferente. Peço que vocês sigam, né? Vai chamar Prece e Poesia o canal, vou deixar o link já na descrição deste vídeo aqui. Prece e Poesia é o nome de um livro do padre Henri Bremont, onde ele analisa, né, relações entre o místico e o poeta, toda essa coisa, que é um assunto que me interessa muito e que tem tudo a ver com a proposta dos Narradores das Setas aqui já, porque se você reparar, tudo aqui gira muito em torno da beleza, da poesia e da relação da beleza e da poesia com o sagrado, esse tipo de coisa. Então o livro do padre Henri Bremont ele é excepcional, mas esse título é mais ainda por conta do padre, porque são os temas que mais me interessam, creio, né? Que é justamente a dimensão espiritual da existência e também a poesia. E falando nisso, tem um curso do meu amigo Bernardo Souto que ele está fazendo, que é sobre essa temática, né? Relação da poesia do sagrado, que é muito bom, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui o link do curso. O Bernardo estuda pra caralho, sabe muito do que está falando. Vou deixar aqui o link do curso e também o link de uma aula introdutória dele sobre esse curso para vocês acompanharem. Pois muito bem. Provavelmente vocês vão ver suando bastante, né? É legal falar isso porque eu já fiz durante uns 2 vídeos, eu falei assim, eu tô suando bastante, mas é que eu sou aqui de Dourados e tal, aqui é muito calor, e se eu ligar aquele ar-condicionado velhinho ali vai começar uma barulheira. E aí já aparecendo algumas pessoas às vezes nos vídeos, eu também sou de perto de Dourados, até conheci um sujeito muito bacana aí, por conta dessas coisas, então é legal esse recadinho do suor, acabou tendo um proveito prático e interessante. Então vamos lá. Aqui vocês vão me ver olhando para um papel, eventualmente, que eu faço um roteirinho do vídeo com algumas palavras-chave, só para eu não esquecer o que pretendo falar. Então o Ângelo Monteiro na verdade, um poeta reconhecido por nomes consagrados, né? Foi reconhecido pelo Olavo de Carvalho, que disse lá que o Tratado da Lavação da Burra era um excelente livro de interpretação da situação brasileira, né? Que realmente é um livro muito interessante. Lavação da burra, quando fala, é ditado em alguns lugares, o cara lavou a burra, quer dizer que ele se deu bem, tudo. Aí o Ângelo está falando um pouco sobre o tal do jeitinho brasileiro, mas com muita profundidade. É um livro muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito profundo. E ele explica lá que nós já nascemos burocratas. É um livro bastante interessante. Muito mesmo. Eu não vou focar tanto em falar desse livro, porque tem muita coisa para falar aqui, mas realmente é uma obra que vale muito a pena. O Ângelo foi amigo pessoal do Ariano Suassuna, né? Alberto da Cunha Mello, Lucila Nogueira, etc. Então, assim, foi reconhecido por gente de muito destaque e, como eu já disse, na minha modesta opinião, é o maior poeta vivo do Brasil. As principais temáticas da poesia do Ângelo Monteiro são, pelo menos assim me parece, né? É difícil falar um pouco do Ângelo, porque o Bruno Tolentino falou uma coisa do Jorge Lima que eu acho que se aplica muito bem ao Ângelo também. É um poeta que se revela aos poucos. Ele não é um poeta fácil, é um poeta difícil, o que é até heróico, porque
há um elemento muito heróico, quixotesco heróico na figura do Ângelo Monteiro, porque assim, primeiro que o cara ser poeta já é uma coisa quixotesca e heróica, porque dificilmente, pode até acontecer, mas dificilmente a pessoa vai ganhar dinheiro com poesia, vai acontecer alguma coisa assim, né? E a poesia do Ângelo ainda mais, porque ele não se preocupa em ter uma poesia muito palatável, então a poesia não vai ser acessível para muita gente. E em segundo lugar, a poesia com relação ao sagrado numa época que as coisas mais sagradas e mais altas e mais solenes não estão tanto na moda, vamos dizer, né? Então realmente a proposta dele é muito interessante. E aqui uma coisa que eu já falei em outro vídeo aqui, mas acho que vale a pena falar de novo. A poesia, ela é uma arte que ela aponta em muitas direções, né? Ela é uma coisa muito ampla, é difícil agarrá-la e defini-la. Então, assim, todas as definições de poesia que eu vi, elas iluminam um ponto e deixam outro de fora. Por exemplo, a poesia é uma expressão de impressões. É uma definição ótima. Você tem uma impressão muito profunda do mundo real, você expressa. Maravilha. Mas isso talvez não se aplique tanto a uma boa quantia de poemas excelentes. A poesia é um modo memorável de dizer. Essa é do Bruno Tolentino. Maravilhosa também definição. A poesia é a arte que escurece para revelar melhor. Quem falou isso foi o Gustavo Corsão, que enquanto prosador era um prosador de muita clareza. Também ilumina os pontos. Fernando Pessoa, poesia é música feita com pensamento, tudo isso. E dentro de toda essa variedade do discurso poético, tem o seguinte: às vezes as pessoas elas gostam de... E tudo bem, cada um tem seu gosto, mas a pessoa acha que só existe aquilo. Então a pessoa entra em contato com um poeta mais cristalino, ou por exemplo, Manuel Bandeira. Ele tem poemas que são de mais fácil entendimento, né? E é um poeta gigantesco, talvez seja o maior poeta do Brasil. O Bernardo Souto, como eu já falei, é um poeta que ele consegue fazer uma coisa meio William Blake, porque o meu amigo, né? Os poemas dele, eu fiz aqui um vídeo sobre a poesia dele, são poemas assim muito cristalinos, mas ao mesmo tempo e tem uma coisa de uma falsa infantilidade, mas ao mesmo tempo tem um fundo tenebroso e misterioso. É uma coisa que o Blake fazia também, tem uma atmosfera meio Blakeana ali nos poemas do Bernardo, a meu ver, né? Então são poetas mais cristalinos de muita qualidade. E tem poetas que eles são mais misteriosos, como Helder, como Ângelo Monteiro, como boa parte da obra do Jorge de Lima e tudo isso. Então, assim, é importante falar essas coisas porque às vezes a pessoa... quais foram as conexões que vieram na minha cabeça, né? Às vezes a pessoa fala... E as duas coisas têm valor e as duas coisas têm que existir, a meu ver. Uma vez um amigo meu falou até com boa vontade, ele disse assim: Pedro, mas o Daniel Faria tem poemas que são muito difíceis de entender, né? E ele como monge, que o Daniel Faria, ele estava para ser... Ele já estava participando ali das atividades de um mosteiro, mas ele estava para ser ordenado de modo peremptório, vamos dizer assim, né? E ele morreu, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano, tinha 29 anos, bem novo na época, né? E aí pronto. E aí falaram pra mim assim: mas Pedro, ele como monge ele não deveria ser, porque tem aquela coisa que o Sertiange fala, né? Da água da nascente, não drogas de farmácia. Então falai de modo que todos os homens vos compreendam, essa coisa toda. Só que tem um problema, porque a poesia, muitas vezes ela se dá justamente num limiar entre aqui e o misterioso. Então, muitas vezes ela vai assumir uma linguagem mais difícil e é natural. E talvez seja mais acessível para menos gente, mas quem ela pegar, ela vai pegar de verdade. E é importante que tenha esses poetas mais misteriosos também. E tem o seguinte, gente. Eu acho que a gente vive uma época muito utilitarista. E isso atrapalha muito no nosso contato com a arte, porque assim... as pessoas elas querem ler um poema para tirar um pensamento e saber uma coisa muito específica da vida e muito palpável e tal. Podem sair filosofias inteiras de um grande poema, às vezes mais de uma filosofia. Isso é possível, isso é compatível com a poesia. Mas se você já vai querendo pegar ela para dissecar, para retirar uma coisa assim, você, de certo modo, você está assim como se você vai para pegar um valor moral. E as pessoas têm esse vício, né? Porque elas querem ver uma coisa muito palpável, ou elas querem ver um assunto para elas poderem conversar com outra pessoa. Então ficam assim,
O Benedetto Croce fala disso, né? Cercam ali a poesia para outras coisas que não são propriamente a experiência poética e o deleite poético. Isso atrapalha demais. Então, assim, você pode reforçar a sua cosmovisão através da poesia, você pode apreender um valor moral de modo melhor através da poesia, mas ela, vamos dizer assim, não é o principal foco dela, certo? E às vezes a gente tem uma agonia muito grande com o que a gente não consegue entender plenamente, né? Mas um poema, ele pode, se a gente, claro, se você não entender nada é impossível, né? Mas se você entender boa parte do poema, entender algumas imagens-chave e tal, e alguns pontos ficarem obscuros, tudo bem. Você pode, até pelos efeitos sonoros e físicos da poesia, ela pode gerar um deleite em você. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo muito interessante que aconteceu comigo, né? Tô até me estendendo, mas que é curioso. O Herbert Helder tem aquele poema O Amor Invisível, que eu acho um poema incrível. E eu entendo, eu consigo achar uma interpretação interessante assim, para vamos dizer, é um poema bem comprido realmente, né? Para, sei lá, uns 70% dos versos. Muitos não, né? Mas o importante é que eu percebo que as imagens, elas fazem parte de um mesmo campo harmônico, né? Elas conversam entre si, não está gerando dissonâncias nem auditivas, nem visuais. E mesmo que eu não entenda o poema inteiro, o que eu entendo da parte central dele já é suficiente, e esse poema gera um deleite extremo. Mas assim, eu entendo 70% dos versos hoje. Na primeira vez que eu li o poema, eu entendi muito menos, só que eu vi tanta beleza ali, que o poema acabou tendo uma função extremamente edificante. Eu li aquele poema tal, e no outro dia eu fiquei pensando, pô, se existe uma coisa tão bonita assim, uma coisa tão pura em termos de beleza, que ilumina tanto a alma, eu também tenho que ser uma pessoa melhor para poder entrar nesse nível de beleza, para poder participar disso, porque claro que existe uma tensão entre os nossos vícios, né? E essa participação nesse mundo mais luminoso, né, da experiência estética. Então, assim, outros poemas onde há uma cosmovisão boa, outros poemas que carregam uma cosmovisão muito nítida, boa e clara, onde eu entenderia perfeitamente e que seriam compatíveis com a minha cosmovisão cristã, por exemplo, quanto católico, às vezes não foram tão edificantes quanto esse poema que é mais misterioso, que foi muito misterioso a princípio, e que depois eu fui tomando um pouco mais de posse deles, vocês entendem? Então, assim, claro, a gente tem que tentar compreender as coisas e tal, mas a experiência poética, ela pode trabalhar com elementos também que para a gente ainda estão um pouco obscuros. E eu recomendo muito que a pessoa, quando ela vai ler um poema, ela faça igual eu faço quando eu tento fazer, nem sempre eu consigo fazer, quando eu vou ver um filme. Eu tento entrar naquilo ali como se eu estivesse participando de um sonho. A gente não tem um monte de sonho maravilhoso para o qual nós não conseguimos dar uma interpretação racional, né? Isso até no Velho Testamento, às vezes a pessoa levava um sonho lá para outra pessoa interpretar, porque ela não estava entendendo. No entanto, só que tem uma diferença, porque esses sonhos sacros assim do Velho Testamento, eles devem ser interpretados, é importante falar isso, porque geralmente é uma revelação que vem para gerar algum efeito na realidade de fato. Mas nós não temos sonhos maravilhosos e belíssimos às vezes, que a gente não consegue entender eles depois que acorda, mas que eles realmente fazem bem, a gente acorda com uma disposição muito boa, parece que teve um contato com outro nível de realidade. Isso às vezes acontece, né? É raro, mas acontece. Então, assim, para além da gente entender ou não, aquilo tem um efeito muito interessante na nossa alma, no nosso eu e no nosso dia que começa. Então eu tento ver um filme sem ficar discutindo, sem ficar dissecando muito o filme. É meio que impossível. Eu tiro algumas intelecções ali, eu faço alguns raciocínios, faço alguns juízos, mas eu tento, na primeira vez que eu vejo o filme, fazer isso o menos possível. E aí, em outras ocasiões, eu faço um trabalho mais de dissecar. Mas vamos voltar então para a poesia do Ângelo, né? Então, as principais temáticas, que não é um poeta fácil, era isso que eu dizia que gerou todo esse assunto aí. As principais temáticas do Ângelo. A sede do homem pelo sagrado, nem sempre ouvida. Então é um homem em busca do sagrado, mas nem sempre ele tem um retorno, o que muitas vezes na realidade é assim. A própria beleza das coisas sacras, uma nostalgia da infância, a ausência das coisas que passaram, né? A alienação dos homens,
o Ângelo pegou uma transição de queda cultural e de queda de vida interior muito violenta, né? Então isso aí se expressa na poesia dele, um certo esvaziamento, né? Isso se expressa na poesia dele de um jeito muito interessante. E a própria poesia, ele tem poemas que falam sobre a poesia de um modo bem bacana, assim como o Drummond, por exemplo, tem aquele poema maravilhoso, né, que é A Procura da Poesia, que é até um poema muito didático para quem quer escrever poema, por um lado. Então, alguns livros do Ângelo, vamos falar aqui, né? Temos O Inquisidor, né? Essa beleza aqui, até ele mandou para mim, ó. Vamos me gambar um pouco aqui, né? Com a dedicatória, muito bacana. E assim, esse é o livro que ele considera o seu melhor livro. Eu não vou me deter tanto nesse livro aqui, porque assim, se o Ângelo em geral é um poeta difícil, esse é o mais difícil de todos. É realmente um livro muito exigente, mas como eu falei, ele pode te deleitar sem que você entenda tudo. O começo dele aqui, ó, é até... Só vou ler são temas sem júbilo, né? Que na verdade são jubilosos pra caramba, embora existe uma dimensão também muito dolorosa e agônica aqui, mas é uma coisa feita entre o deleite e a agonia. É curioso. Chama assim, ó. E são poemas então de uma espécie de interrogação sobre coisas do sagrado, né? E da grande beleza, tudo isso. Onde cravar a pérola do júbilo? Então, o primeiro tomo do primeiro tema sem júbilo. Com seu clamor aceso de esmeralda, nos anéis poluídos do destino. Como domar a culpa insuspeitada, que de nós se alimenta e que derrama, como em doces meandros, sua gema? Que fazer das alturas que inventamos, se cedo ou tarde o céu há de tombar, despovoado de estrelas sobre nós? Então, assim, é bem interessante, mas vou falar mais de passagem desse livro aqui, para vocês saberem da existência dele. É um livro para ser lido com lentidão, para ser lido várias e várias vezes, então eu pretendo, posso amanhã depois, fazer um vídeo só desse livro daqui a alguns anos, quando eu conviver com ele muito tempo. É um livro realmente muito bom. Aí nós temos também o Exílio de Babel. Esse eu não tenho ele fisicamente, eu só tenho ele em PDF, que são vários, é um livro só de sonetos, né? Tem esse aqui, Canto da Esfinge, essa antologia, vocês podem também procurar. Eu creio que o Inquisidor tenha na estante virtual, procurem esses livros aí na estante virtual, que eu imagino que lá tenham-os para vender, né? O Inquisidor muito provavelmente tem, porque eu lembro que uns anos atrás eu estava no Sebo do Messias, e eu vi ele lá, que é um sebo grande de São Paulo, né? Muitos anos atrás. E é um livro, parece que ele rodou para muito lugar do Brasil aí, fez um sucesso. Então assim, talvez vocês encontrem para vender. Acho provável que sim. Aqui, ó, Canto da Esfinge. Essa é uma antologia organizada pelo Bernardo Souto, que é meu amigo do Ângelo. Ficou com muita qualidade. Ele pegou muitos poemas bons do Ângelo aqui. Claro, né, não deu para pegar todos. Não era a proposta, não era pegar absolutamente tudo, mas pegou pontos muito altos e importantes. Olha que bonito. A esfinge é um símbolo sempre muito presente na obra do Ângelo. Tem esse aqui, O Ignorado, que é um livro de poemas em prosa, né? Poucos poetas fizeram isso, né? Cruz de Souza fez, mas o Ângelo também, e é um livro de muita qualidade, se aventurou. É As Armadilhas da Luz. Esse aqui tem uma foto dele novo aqui, diferente, né? Muito bom, bigodão. Pois bem, e tenho Todas as Coisas Têm Língua, que é um livro que infelizmente eu não tenho ele fisicamente. Eu também vou dar uma pincelada nesse aqui, ó, Arte ou Desastre, que já dá mais da parte dele enquanto filósofo da arte. Mas no Todas as Coisas Têm Língua, essa maravilha de livro, você vê que o nome já é muito interessante, né? Uma linguagem em todas as coisas do mundo sensível, isso é muito bacana. O Todas as Coisas Têm Língua, ele está presente no Google, certo? Então procurem, porque lá tem um compilado de várias obras poéticas do Ângelo. Então vale muito a pena, é um livro realmente maravilhoso. Então vou falar algumas características peculiares da poesia do Ângelo, tá? Primeira coisa que eu reparei, o Ângelo tem uma coisa muito interessante que ele já inicia, muitas vezes diz, né, se for pegar um manualzinho de soneto, que o soneto começa com a chave de prata, ou seja, um verso bem forte da entrada, e termina com a chave de ouro, que é aquele verso, lógico, muitos sonetos não vão entrar nessa regra, porque uma coisa é a regra abstrata, outra coisa é a execução. Às vezes você pode fazer um poema maravilhoso que não entra exatamente nessas... Mas o Ângelo, eu diria que ele tem uma coisa curiosa, que ele como que já começa com a chave de ouro.
Porque os primeiros versos, a entrada dos poemas dele, são assim entradas muito memoráveis e fortes em grande parte das ocasiões. E eu acho que no Exílio de Babel, que é esse livro de sonetos, isso acontece especialmente. Então vou dar alguns exemplos para vocês. Partiu-se a minha mãe como um cristal. Olha que coisa bonita. Partiu-se a minha mãe como um cristal. E depois continua, né? Que ainda doasse a sua integridade. E é muito bonito isso aqui, porque a mãe do Ângelo morreu muito cedo, né? Se eu não estou enganado, ele tinha só 6 anos quando ele perdeu ela. Então esse poema é um poema realmente muito comovente. Eu carrego a solidão como um tigre no peito. Olha que imagem incrível. Depois a gente vai voltar mais nesse poema. Como um mendigo a se cobrir de chagas. Como um mendigo a se cobrir de chagas. Ou outro, solar e majestático dezembro. Depois continua, florindo em flamboyãs na velha praça. Então ele tem entradas muito fortes. E eu tinha reparado isso, falei, caramba, como ele, né, começa os poemas assim. E aí nesse livro Arte ou Desastre, tem um aqui que ele está falando, é um ensaio que ele fala sobre a inspiração, salvo engano. E ele evoca o Paul Valéry, que disse assim, os deuses nos dão o primeiro verso, mas é a nossa missão fazer o complemento ali. Eu falei, pô, pronto. Então vem para ele, né? Provavelmente vem, e realmente quem escreve poesia sabe que às vezes, né? Muitas vezes acontece isso. Chega um verso pronto na sua cabeça, às vezes chegam vários versos. Mas, claro, sempre tem que ter um trabalho em cima disso que vem na maior parte das vezes. Raras vezes o poema já vem pronto de cabo a rabo, né? Tem que se ter um trabalho de lapidar ali. Então essas, já falei as temáticas, alguns livros importantes dele, né? Ele foi influenciado muito pelo Hilke, ele gosta muito da cultura germânica, o Ângelo, olha gatinho. Ele gosta muito da cultura germânica, né? Ele foi influenciado bastante pelo Hilke. E as elegias do Duino tem uma proposta mais ou menos parecida aqui com o Inquisidor do Ângelo, né? E também do Jorge de Lima. Então acho que são duas influências assim que a gente consegue rastrear muito no Ângelo. O Jorge de Lima é o poeta nacional predileto dele. É muito difícil falar, mas talvez seja o meu também, porque o Jorge de Lima é muito forte, né? É realmente um poeta muito grandioso. E o Ângelo lembra muito os elementos do Jorge de Lima, a meu ver, principalmente do Invenção de Orfeu, né? Se você lê alguns trechos lá da Invenção de Orfeu e lê o Inquisidor aqui, parece bastante. E eu gosto, só de passagem aí, pessoal, existe um livro do Jorge de Lima, que ele reúne a Túnica in Consultio, Miracelli e o Tempo e Eternidade, que ele escreveu junto com o Murilo Mendes. Tá muito barato na estante virtual esse livro, tá R$15. É, pra mim, um dos melhores livros de poesia lírica do Brasil. Então comprem, que vale muito a pena, tá? O grande Jorge de Lima. Então são influências, né? Outros elementos aí da poesia do Ângelo. Ele tem uma admissão corajosa da dúvida perante a ordem. Isso é muito interessante. Porque eu vou dar um exemplo. Se você pega o Murilo Mendes, por exemplo, e muitas vezes ele expressa uma espécie de revolta, por exemplo, até na Poesia em Pânico. Ali tem um dos versos que eu acho mais tristes na história da humanidade, que ele diz assim: a presença real do demônio é meu pão cotidiano, hóstias puras, inutilmente vos erguei sobre mim. Então, assim, ele não está fazendo exaltação, ele não está falando isso porque acha bonito, dá para perceber, mas é que ele realmente está expressando ali aquela dor de que ele está tão enleado com o mal, que é uma coisa sagrada e gigantesca, e esplêndida, e misteriosa, e maravilhosa, e luminosa, como uma hóstia. Pode se levantar sobre ele ali naquele momento e nada adianta. Então, existe um problema. Espera só um pouquinho. Ai, a gata saiu. Então existe um problema, mas esse problema ele está meio que na alma do Murilo Mendes, e não está na ordem geral. O Ângelo, ele meio que admite uma ruptura na ordem geral. E aí o que acontece? Isso tem um lado muito interessante, porque ele acaba dando voz. Eu acho que as duas coisas tem que ter, né? Isso, além de requer muita coragem, não que o outro seja inferior, pelo contrário, mas são virtudes distintas, vamos dizer assim. Que ele pode essa é a experiência de muita gente, né? A pessoa olhar para o sagrado e às vezes sentir que não está entendendo bem as coisas, sentir essa agonia. E à medida que ele dá voz para isso, pode gerar um efeito até de cura interior em muita gente, né? Então realmente
você vê que o próprio nome desse livro aqui é interessante, As Armadilhas da Luz. Então, parece-me que as coisas sagradas e luminosas elas são coisas que o Ângelo deseja ardentemente, mas ele sente uma dor também nessa procura, né? E ele admite essa dor e às vezes ele olha para... A impressão que dá é que ele olha para o universo muitas vezes e sente uma sensação de solidão perante as coisas grandiosas. Essa é uma impressão por alguns poemas. E essa é a experiência de muita gente e deve ser expresso, tá? Outra coisa, uma presença muito constante das interrogações na poesia do Ângelo. Isso é muito legal porque ele não se coloca então numa posição professoral, né, com relação às coisas mais altas e sagradas, mas de alguém que está perguntando e que está buscando. Isso que é bonito, são anos e anos de busca, ele nunca deixou, toda a poesia dele gira em torno do sagrado, toda a obra filosófica dele gira em torno da relação do poético com o sagrado e nessa busca dolorida do homem, né? Então o Inquisidor aqui, o Inquisidor são muitas perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. É um elemento bem interessante. E tem também outro elemento bem interessante na obra do Ângelo, que é a exaltação dos animais, da natureza. Isso também tem no Rilke, né? O Rilke fala muito da questão dos animais. Por exemplo, tem um poema do Rilke que ele fala assim: um animal infinitamente afirmado adentra o golpe mortal. Então o Rilke crê que a natureza ela sempre é o que é, né? E realmente de fato é assim. Nós, como temos arbítrio, o homem, já dizia o Ortega, o tigre não pode destigrar-se, a pedra não pode deixar de ser pedra, o homem pode deixar de ser humano e homem. E o Ângelo tem a Ladainha dos Animais, que é um poema de exaltação aos animais, e ele pessoalmente, isso é uma coisa muito viva nele, porque ele pessoalmente, ele realmente gosta muito da natureza, ele vê muita beleza, ele diz que os animais têm um senso estético maravilhoso, né? Ele tem umas histórias bem engraçadas, né? Que o cachorro mija nos CDs ruins lá né? Ele tem um amor pelos animais que é uma coisa incrível, né? E hoje em dia a gente vive numa coisa meio maluca, né? Porque assim, eu tenho um amigo que ele colocou lá a imagem de bicho, o pessoal perguntou se ele era esquerdista e tal. É uma imbecilidade sem tamanho, né? Porque uma coisa é você achar que o animal é muito melhor que o ser humano não vale nada e que o animal vale tudo. Agora, negar valor a essas criaturas que são linguagens vivas, né? Falando aí em todas as coisas tem língua, que tem, às vezes, emoções muito interessantes. A gente vê um monte de vídeo aí de um dono que fica longe, depois volta. Então, assim, são coisas sacras também, né? Eu creio que o homem realmente está no centro da criação e no topo também, né? Que é a obra-prima de Deus, é o ser humano, a imagem e semelhança, sem dúvida alguma, né? E acho que às vezes o pessoal exagera muito quando a vida do ser humano não vale nada e a do animal vale. Isso acontece, esse tipo de neurose. Agora, negar a sacralidade dos animais, a grandeza deles, é uma estupidez sem fim. E aí o pessoal às vezes acaba ou caindo no extremo ou no outro, o que é muito ruim. Então agora, falando um pouco de modo geral dos poemas, eu vou ler alguns poemas com vocês e comentar. Para alguns poemas eu vou ter alguns insights interessantes, alguns comentários interessantes, para outros vai ser mais a leitura do poema mesmo, alguns elementos do poema vão ser autoexplicativos, né? Então não vai precisar de tanta conversa não, mas alguns vão ter um insight interessante. E um que eu vou ter um insight interessante é esse aqui chamado A Mala. Então eu vou ler para vocês primeiro, né? E aí depois a gente conversa. A gata fazendo a festa, não sei se está dando para ver, vai arregaçando tudo e afiando as unhas. Vamos lá. A mala. Atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala se debateu. Mas porque atirei a mala, volúvel razão me cala, pois nem sei como fui eu. Negra e súbita maré, depois se abre aos meus pés, e eu vago atrás dessa mala, como de algo íntimo e meu. Até hoje procuro a mala, e o mar não a devolveu. Então, aqui, né? Atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala. Olha a mimetização do mar, maravilhoso, né? A onda bate, e depois vem mais ou menos com a mesma força, a mesma frequência. Então o próprio poema já encarnou um aspecto sonoro do mar, né? Atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala se debateu. Então, aí uma coisa interessante, o Ângelo me contou que ele teve um sonho, que realmente ele estava andando ali numa praia e ele tentava jogar a mala sobre o mar. E isso passou muitos anos depois, aí veio o poema na cabeça dele, né? Muitos anos depois do sonho.
E aí o que eu tive, eu falei para ele, né, eu fiz uma interpretação desse poema, quando eu estive lá com ele pessoalmente, ele gostou e falou, não, realmente. Muitas vezes na mala a gente leva, né, coisas de viagem, coisas da nossa vida prática, etc. Né? Você vai viajar para algum lugar, você vai levar os seus pertences, os documentos e tal. Então aquilo ali está relacionado à vida prática do homem. O mar, como é uma coisa que o Ângelo tentou colocar a mala por sobre o mar, mas o mar meio que venceu, a gente pode pensar tanto como essas coisas sagradas, mas como a própria poesia também. Porque lembra que eu falava lá no começo que o cara ser poeta é uma coisa meio quixotesca. Ele vai se dar mal em muitos sentidos, né? O Ângelo fala até que no Brasil tem mais poetas do que leitores de poesia. Bruno Tolentino falava, né? Se um poeta no Brasil tivesse 100 leitores, já é uma coisa assim colossal, né? O Ângelo deve ter uns 200 leitores aí. E é bastante coisa. Então assim, mas enfim, é uma coisa meio quixotesca. Então ele vai atrapalhar o sujeito na vida prática dele em muitos sentidos. Então ele jogou o mar sobre a mala, só que essa coisa veio para ele, essa inspiração, esse chamado do qual ele não pôde escapar. O Ortega, o filósofo espanhol, ele tem uma frase interessante que ele fala assim: não se é intelectual por conta de si, é intelectual apesar de si, contra si mesmo, que é uma coisa da qual o sujeito não pode fugir. E me parece que a relação do Ângelo com a grandeza, com o transcendente, com a poesia, ele também é uma coisa da qual ele não pôde fugir. Com todos os infortúnios que isso trouxe em alguns aspectos, ele tentou fazer a vida prática se sobressair ao mar, mas não teve como, né? E aí depois ele voltou atrás. Aí, pessoal, retomando que o celular ele não grava mais de 30 minutos, é uma bosta. Então, assim, ele tentou voltar a recuperar essa vida prática e não conseguiu, porque a poesia, o sagrado, essa busca do sagrado através da arte, do poema, se impôs, né? Então é muito bonito. E até hoje ele procura a mala e o mar não devolveu a mala. Isso é legal porque você vê que o Ângelo, alguns poetas, eles atuam em alto nível ali na juventude e depois... E é até perigoso, né? Porque o poeta ele corre o risco dele se tornar um diluidor de si mesmo em certa altura. Ou seja, ele continua dizendo as mesmas coisas de um jeito pior e pior e pior. Isso geralmente, sei lá, pode acontecer com o poeta depois dos 50 anos. Mas é claro que é variado. E o caso do Ângelo não, ele se manteve assim, escrevendo durante toda a vida. A velhice, ele tem 83 anos, eu acho que o último livro dele deve ter o quê? De uns 5 anos atrás, né? E todos os livros de muita qualidade. Então isso é impressionante, que é uma vida realmente dedicada à poesia, né? Vamos lá para o próximo. Então esse é o poema da mala. Você vê quantos elementos num só poema, né? Vida prática, poesia, sonho, é maravilhoso. Mimetização dos sons do mar. Tempo de falta. Esse poema eu não tenho muitos insights sobre ele não, mas é um poema que me comove ao extremo e que eu confesso que já arrancou lágrimas minhas, né? Principalmente que eu penso que o Ângelo teve uma vida bastante dolorida em muitos aspectos, né? Eu até tenho esse poema decorado na minha cabeça, mas eu vou ler para não correr o risco de esquecer alguma coisa. Os dias de agulhas traspassam a nossa carne e infeccionam o nosso sangue. Os ponteiros de todos os relógios são agulhas infeccionadas de tempo. Tempo de adiamento, de uma vida sem futuro e também sem livramento. Tempo semente de falta que faz da vida um jejum. E o amor revoa, ave de lugar nenhum. É muito interessante, né? O amor revoa, ave de lugar nenhum. O tempo passando como uma coisa que está nos furando e envenenando. É um poema de uma cosmovisão realmente mais amarga, mas é de um potencial de comoção gigantesco, né? Realmente é um poema muito forte. Agora, Ave Maria. Vamos então colocar um poema um pouco mais luminoso aqui. Olha que interessante. É Maria Ave Félix, na verdade. Olha só. Maria Ave Félix. Então, Maria Ave Félix, né? E o anjo lhe diz: és flor que despetalo, sobre as chamas mais rubras do querer, o amor na transparência de seu halo. Dobra-te toda a hóstia do rócio, e inclina a haste ao derradeiro abalo, perante a rosa que se submete, o ardor da vida, esta serpente,
calo. Então o que acontece? O anjo aparece, então, o anjo anunciador, né? E a Maria aqui ela é simbolizada como uma flor que foi despetalada sobre as chamas mais rubras do querer. Então imagina aquela flor vermelha, exuberante, né? Da vontade, como querer, como aquela coisa de grandeza, o amor na transparência de seu halo. O amor na transparência de seu halo. Então assim, é como se ela tivesse que renunciar a toda essa vermelhidão, que seriam no caso os desejos, as vontades, outros tipos de vontades que são esplendorosas, mas que são menores em face daquilo que vai ser oferecido para ela, né? Então, só que como a Maria é um ser de muito silêncio e discrição, uma das principais coisas dela é isso, ela é discreta, né? Ela é recolhida, ela é obediente a Deus, ela é serva. Então, ela troca esse conjunto de pétalas vermelhas e muito brilhantes para o mundo por um halo transparente, né? Dobra-te toda a hóstia do róscio. O róscio é o orvalho. Então ela vai dobrar ali, você imagina, inclina a haste ao derradeiro abalo. Então essa flor, ela perdeu as pétalas dela, ela se inclina humilde, né? A gente for pensar no movimento de reverência ou a humildade mesmo, né? De se aceitar pequeno. Inclina a haste ao derradeiro abalo, perante a rosa que se submete, no caso ela, né? O ardor da vida, esta serpente calo. Então aqui uma separação, e a voz da serpente não tem lugar dentro da existência de Maria, né? É um poema curtinho, né? Com uma força simbólica muito luminoso e com uma força simbólica incrível, né? Realmente muito bonito, chama Maria Ave Félix. Vamos para Tudo é Promessa. Eu tô com... Vocês estão vendo aqui, eu digito e depois leio, né? Eu tô aqui justamente com todas as coisas tem língua que eu mencionei aí para vocês no início do vídeo, né? Então, o pesquisador tá querendo me sacanear aqui, mas aguenta aí que vale a pena, é coisa fina. Tudo é promessa. Aqui. Tudo que passa é uma sombra do que além vive, uma vitrine que esconde ausências. Tudo que passa é uma sombra do que além vive, uma vitrine que esconde ausências. Cápsula que oculta um projétil em direção à eternidade. Cápsula que oculta um projétil em direção à eternidade. Tudo que passa. A carne que hoje abraçamos não é mais que uma fragrância. Olha que coisa bonita. Alertando para o aspecto perecível do mundo sensível, né? Jamais tocaremos a substância daquelas coisas que amamos. Tudo que pensamos ver não são raízes, são ramos estendidos para o céu. Nas coisas só o que esvoaça é real. A sua verdade se encontra muito além da divisão que um dia concebemos. Tudo é promessa e só ela é imortal. Belíssimo poema também, né? Sobre esse eu não vou fazer tantos comentários não, vou deixar vocês conviverem mais com ele aí, mas acho que imediatamente, mesmo sem comentários, já dá para perceber o valor grande dele, né? Da inauguração do poema. Esse é um poema que fala de poesia e ele acaba sendo didático, olha só. Sim, da inauguração do poema. Falar não basta a quem nasceu com o fado de espalhar a beleza e o dom de amar. A palavra só vale se gerar alguma coisa além do formulado. Isso aqui é muito interessante, eu acho que a gente tira aqui até um elemento importante quando a gente vai pensar em pregação religiosa. Vou fazer só um parênteses aqui. Eu vejo muita gente num movimento assim de eu amo Deus, eu amo a igreja, tudo isso. Só que as pessoas têm que entender que a gente já viu muita gente falando essas coisas levianamente e assim, dentro daquele mesmo clichê, são coisas maravilhosas. Deus é maravilhoso, a igreja é maravilhosa, né, tal.
Só que assim, ou você injeta algum sal a mais no que você está dizendo, ou você vai parecer mais do mesmo e talvez fosse melhor ficar em silêncio e fazer boas ações. Cara, cada um sabe como age nessas coisas, né? Mas é um pouco desgostoso você ver aquela simples afirmação que muitas vezes está na boca de gente que não leva essas coisas a sério, sem uma espécie de piedade muito grande ou de processamento. Porque por um lado, ninguém tem que querer inventar a roda, né? Já dizia o velho Leibniz, é mais difícil ser... É muito difícil ser original e não ser tolo. Mas por outro lado, nós temos meios próprios de contato com a realidade e muitas vezes a gente tem que, ainda mais quando se trata de poesia, porque não esqueça, eu estou puxando para outras coisas, mas aqui fala de poesia. A gente tem que fazer um processamento muito próprio, né, das coisas. Como diria o Olavo, o escritor é uma inteligência altamente individualizada. Então você tem que fazer um processamento muito próprio. Sim, pessoal, tive que interromper de novo, porque o meu celular, mesmo na tomada, acabou a bateria. Mas tem um lado bom que a imagem do celular da Claro parece que grava bem melhor, né? Eu não fiz com ela desde o começo, porque também tá com pouca bateria, então o dela tá com pouca memória, né? O do celular dela, então nos trancos e barrancos, né? Mas já tá terminando e vai dar certo, tem umas coisas interessantes aqui pra gente falar ainda. Então eu dizia, né, que... Sim. Então, assim, a pessoa às vezes ela parece que ela só está querendo reafirmar um eu social, né? Eu amo a igreja, eu amo Deus, falando daquele jeito que assim, né? Então, quando pelo menos a pessoa ela tem alguma reflexão muito profunda, ou quando ela deixa transparecer uma piedade muito genuína, quando não é só falar, então, né? Quando tem algum elemento diferente, parece que aquilo vem da raiz do ser dela e muitas vezes parece que exigiu algo dela, né? Não é só aquele clichê. E levando para o lado da poesia, se você... Tem máquinas agora que escrevem aí ritmos e ritmos, eu falo da inteligência artificial, mas em geral, na maior parte das vezes, só com aquelas frasezinhas clichês e aquela coisa toda, né? Então assim, não basta só falar. Falar não basta quem nasceu com o fado de espalhar a beleza e o dom de amar. A palavra só vale se gerar alguma coisa além do formulado. De harmônica leveza no traçado, que seja a frase aérea e linear, sem que se deixe nunca de lembrar que a ordenação não peque pelo enfado. Então, assim, a coisa não ficar também... ela tem que ter essa harmonia, essa linearidade, mas acho que aqui a gente pode entender que a parte técnica não pode se sobressair tanto ao ponto de ela ficar enfadonha, em muita lapidação excessiva, uma coisa... A coisa perdeu o frescor, né? Tem que ser ordenado, organizado, mas sem perder o frescor. Lúcido quanto à forma e quanto à essência que determina a forma do poema, seja aquela experiência, a gente poderia chamar talvez essa essência de forma interior, né? Antes da forma que o poema toma no mundo sensível, mister se elabora em chão de ausência. A gente pode pensar na ausência, essa coisa nostálgica, algum aspecto de dor, que é muito presente no Ângelo, né? Colhendo o inesperado e o pressentido. Isso é muito interessante, porque aqui lembra uma coisa muito que o Lavelli fala. O que o grande escritor maior faz? Ele não traz para as pessoas só uma coisa nova, mas algo que elas já sabiam, que estava no mais profundo delas. E pode ser isso uma coisa de inesperado e pressentido, porque quando você lê um autor e fala, porra, eu sempre pensei isso, mas agora ele conseguiu materializar. É inesperado, porque você se surpreende. Como você sempre pensou aquilo e só agora aquilo chegou com uma forma precisa para você. E é pressentido porque você sabe que você tinha aquilo ali. E também, todo poeta ele vai ter que contar de certa forma com algo que já está nas pessoas, né? Todo mundo que escreve espera que em algum nível a pessoa vai ter condição de ter uma ressonância com o que está escrito, uma ressonância interior com aquilo que foi escrito. Então, colhendo o inesperado e o pressentido, pois sempre foi do verso lei suprema, de que só no mistério tem sentido. Então a lei suprema do verso é que tem uma carga misteriosa também. Então acaba sendo um poema muito didático também, quanto à própria poesia, muito bom, né? Esse soneto que é da inauguração do poema. Agora eu vou ler só mais dois, tá, pessoal? Solidão Tigre e
e depois Epigrama de Nuvens. Veja, eu não estou lendo os melhores poemas do Ângelo, não é isso não, viu? É que foi os que eu achei, são excelentes poemas, mas não foi feito assim, vou pegar os melhores poemas dele e ler, de forma alguma. Aqui eu pensei em poemas com temáticas diferentes, que abrangessem as temáticas que são mais recorrentes nele, cada uma daquelas que eu havia anunciado lá no começo, né? Embora eu goste muito de todos esses poemas, mas talvez ele tenha poemas melhores, é difícil, né? Certamente tem alguns poemas, por exemplo, a gente já falou aqui do Inquisidor, né? Então vamos lá. Solidão Tigre. Carrego a solidão como um tigre no peito, um tigre já sem garras, acesa sobre a vida, mas que mesmo sem garras tem arestas de sombra, com seus gumes varando a carne de nostalgia, e em vez dos saltos rubros sob as nuvens de um dia, o destino em seu pelo fazendo acrobacia, e do passado fera carrega em seu silêncio o seu lombo de tédio estirado no tempo. Polvo de luz meu poema a explodir em canção, o colapso violento, violando a solidão. E de mim se desprende seu espasmo tão longo, sua angústia seu sêmen, seu hálito dos anjos. De modo que se um tigre rompe a crosta do poema, é toda a minha vida acesa sobre a mão. Meu poema tigre manso que pulsa entre as açucenas com suas patas lentas, planando a solidão. Então assim, eu acho assim esse poema de uma força... Foi o primeiro poema do Ângelo que eu conheci, acho que sei lá, há 6 anos atrás, alguma coisa assim. Porque assim, eu carrego a solidão como um tigre no peito, só que é um tigre meio abatido, né? Um tigre já sem garras acesas sobre a vida. Eu acho essa imagem muito boa, porque geralmente a gente sente a solidão com mais força quando a gente teve a companhia, o amor, a alegria na presença de outras pessoas, né? E a alegria e o amor são coisas vibrantes como as cores do pelo de um tigre, né? Então é esse tigre que era uma coisa então muito vigorosa e violenta e que se tornou uma coisa mais arrefecida, né? A imagem é muito precisa e esse tigre vai andando lentamente dentro da pessoa, né? Então eu carrego a solidão como um tigre no peito. E aí tem algumas imagens inusitadas, por exemplo, parece-me aqui, né, que à medida que ele fala assim, colapso violento violando a solidão. Então é como se a solidão fosse esse tigre, mas à medida que ele dá uma forma para esse tigre no poema, ele de certo modo entra em contato com outras épocas da vida dele ao mesmo tempo. Então existe uma espécie de violação dessa solidão, né? E entra em contato com o leitor também, não deixa de ser uma violação da solidão. Então é muito interessante, né? E aí de mim se desprende seu espasmo tão longo, o espasmo do tigre, né? E aí tem umas imagens inusitadas, por exemplo, polvo de luz, meu poema. Um polvo tem vários tentáculos, né? Então isso aqui a gente pode pensar, uma possível interpretação, aponta para muitas direções do passado dele, que por sua vez condensa essa solidão, né? Então dias de companhia, dias de sol, a infância, aponta em muitas direções, né? Essa solidão, ela é alimentada por muitas memórias diferentes e por muitos aspectos diferentes. Então tem uma coisa ali de uma angústia e tem também um hálito angélico do tigre, né? Eu acho maravilhoso, assim. É um poema denso de sentido, né? Mas eu acho a imagem muito precisa, uma espécie de tigre velho. E aí ele vai com as patas lentas. Ao mesmo tempo que ele viola também a solidão, ele consegue apaziguá-la um pouco, né? Aqui a própria expressão dessa solidão já alivia de algum modo através do poema. Eu acho um poema muito forte também. E é um poema que, se eu não estou enganado, o Ângelo fez ele bem novo, né? Acho que até, sei lá, 30 anos. Ele comentou alguma coisa assim comigo, se tinha 29, 27, então, poema muito forte. E por último, Epigrama de Nuvens. Epigrama de Nuvens. Vamos lá. Esse pesquisador aqui do negócio é uma porcaria, porque... Aqui, página 100. Nem sempre eu sei que a palavra está no texto, mas nem sempre ele puxa rápido. Vamos lá. A busca de pessoas, epigrama das nuvens. A busca de pessoas que eram nuvens, a mudarem de posição a qualquer vento, a assumirem tantas cores sem nenhuma, perdi os áureos dias do meu tempo. Então ficou procurando pessoas que eram frívolas, voláteis e que trocavam de cor o tempo todo, aquele lusco-fusco, né, que eram passageiras, efêmeras, fugazes. Perdi paisagens a olhar para tanto rosto ausente. Gastei palavras que não achavam nos ouvidos centro.
E muitos dos meus defeitos e virtudes murcharam na corola para sempre. Corola, até onde eu sei, é aquele conjunto de pedras, né? A palavra tem mais de uma nuance, mas eu creio que seja isso. Até porque tem uma murchar, né? Murcharam na corola para sempre. A busca de pessoas que eram nuvens, terminei perdendo o céu, mas elas ganharam a terra. Então é muito interessante, parece que o lírico ele tem uma coisa muito pura em si, e quer coisas grandiosas, ele tem uma espécie de sinceridade genuína e um real encanto com as coisas. Mas ao redor dele ele encontra muitas pessoas e muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Eu, por exemplo, já tive várias vezes uma sensação mais ou menos parecida no meio do mercado de trabalho, já trabalhei com muita coisa, onde as pessoas assim, muitas vezes estão com interesses menores e claro, a gente vai aprendendo a lidar com todas essas coisas, às vezes até a extrair o melhor das pessoas e tal, mas que é tarefa fácil, não é, né? E a gente também melhora, né? Nós mesmos. Mas assim, essa sensação de que as pessoas só estão interessadas na coisa mais mesquinha, né? E aí esse lusco-fusco, essa coisa incerta e fugaz como as nuvens, e o final eu acho brilhante, né? A busca de pessoas que eram nuvens perdia o céu, porque procurando essas pessoas ele deixou de ter contato com aquelas paisagens belíssimas, com aquelas coisas mais altas, né? E se feriu também, tentando compartilhar o que ele tinha retido dessas coisas mais altas. Ele perdeu o céu, mas elas ganharam a terra. Então, assim, elas conseguiram cumprir com vários dos seus objetivos mesquinhos, com as suas coisas pequenas, com aquele brilho fugaz que muitas vezes a pessoa que se dedica às coisas menores tem, né? Se a gente for pensar no reino da política, tem gente se dando bem, entre muitas aspas, porque está se dando bem numa camada menor da coisa, ou dentro das coisas oficiais, dentro do que é institucional, até na poesia. Na poesia eles ocorre muito isso, né? Gente ganhando prêmio e vendendo e tal, mas uma coisa que não tem tanta substância, não tem nem um décimo da riqueza da obra do Ângelo Monteiro da Vida, esse tipo de coisa. Então, essas pessoas ganhando a terra, né? A gente pode pensar nisso. Então, assim, tendo lido esses poemas, saibam, isso aqui todas as coisas têm língua, sei lá, eu acho que deve ter uns 300, 200 e tantos poemas nesse livro. Então vale muito a pena. Todas as coisas têm língua, PDF. Comprem também os livros do Ângelo, O Ignorado, né, O Inquisidor, Exílio de Babel. Essa antologia organizada pelo Bernardo, muito boa, O Canto da Esfinge, tudo isso. Para encerrar, agora o vídeo eu só vou falar mais aqui do Arte e o Desastre, tá? Rapidamente. Já tá longo o vídeo. Existe o seguinte, eu vou falar de um insight que eu achei absolutamente genial que o Ângelo teve aqui num capítulo que chama A Poesia como Lugar da Transfiguração, né? E assim, aí depois só vou falar para vocês os outros capítulos que tem para vocês terem uma ideia do livro. Mas aqui ele teve um insight brilhante que ele compara a função do artista e do poeta como aquele movimento de São Pedro, aquele ímpeto de São Pedro de tentar fazer tendas quando Cristo se mostrou transfigurado lá no monte. Então aparece aquela visão extremamente luminosa, né? E Pedro ele quer ficar ali. Então aquela coisa ela vai surgir, vai embora, mas Pedro quer que aquilo seja permanente. Então seria a função da poesia aqui para o Ângelo. Eu achei essa comparação muito brilhante. Até porque muitas vezes a melhor parte de um poema não é o que alcançou de fato a palavra, mas é aquele estado interior profundíssimo que a pessoa viveu, né? Então ela tem comigo já aconteceu muitas vezes isso, eu tenho uma inspiração maravilhosa, às vezes eu consigo passar satisfatoriamente para o poema de modo que me anime, eu gosto do que eu escrevi, eu falo, pô, que legal, mas dificilmente não tem nenhuma queda entre a experiência interior, mas você vive aquela coisa, às vezes aquele estado interior muito profundo e muito luminoso, e aí você tenta reter aquilo. Essa seria mais ou menos a função, seria o Pedro tentando armar a tenda para que aquilo fique no mundo sensível, para que aquilo permaneça, né? Então eu vou ler aqui o trecho. Olha que interessante, ele vai falar aqui, esta é a missão da poesia, o Ângelo, né? Repercutir o som das coisas, mesmo depois delas terem se desmaterializado, e salvar as sombras das coisas, sabendo-as de antemão passageiras. Então as coisas estão passando, mas a poesia ela retém essa coisa. Sob esse aspecto, o texto do Evangelho de São Marcos é exemplar, né? Capítulo 9, versículos 2 a 8.
Aí vai ler aqui, vale a pena, acho que vou ler rapidinho aqui a trecho do próprio Evangelho. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. É belíssimo. E lhes apareciam Elias com Moisés conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui, façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que lhes dizer, pois estavam atemorizados. E uma nuvem desceu cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado. Ouviu, e de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Aí o Ângelo: nessa página admirável do Evangelho, Pedro cumpre a função do artista, que é de armar tendas para nelas recolher as presenças transfiguradas e tentar suspendê-las no tempo enquanto as fixa, extasiado em seu olhar. Mas ao dizer a Jesus: é bom estarmos aqui, não faz mais do que reconhecer o bem que está inscrito em todo momento de verdadeira beleza. Que associação incrível, né? Claro, essa passagem pode ser associada com muitas coisas, não só com isso. Mas essa é muito precisa, essa associação é muito brilhante. Aqui eu fiquei muito espantado com essa associação que o Ângelo fez. Uma nuvem, entretanto, desce, cobrindo todos com sua presença. É próprio da nuvem do mistério encobrir a presença, maiúscula essa presença, que apenas por instante se deixa entremostrar em seu emblemático fulgor. A transfiguração, ao ser captada no lugar da poesia, desaparece sob a nuvem de onde veio, e sob o temor sagrado do poeta que, como Pedro, conseguiu ainda que instantaneamente fixá-la ou salvá-la no tempo. Então vem aquela inspiração, o poeta consegue segurar alguma coisa. Muito boa essa comparação. E aí ele vai explicando, né? E aí aqui no final ele fala: a vida da arte só existe se houver a transfiguração, né? E portanto se operar a conversão do real numa luz maior do que ele mesmo. Aqui a gente pode pensar Isso eu acho que é um debate infinito, né? Se a realidade é maior ou se é mais bonita ou se é arte. Porque por um lado, você pega um pôr do sol. Pô, qual a pintura do pôr do sol que vai ter a força do pôr do sol, que está exercendo um efeito sensível sobre todo mundo e tal, né? Então a realidade parece ser muito maior do que a arte. Só que ao mesmo tempo a arte ela expressa uma coisa entre o real e a nossa realidade espiritual interna. Então você pega o William Turner, ele pinta uma síntese entre o que é o pôr do sol mesmo e o que ele captou de um jeito que só o homem, imagem e semelhança do divino, conseguiria captar. E aí é por isso que a arte é uma transfiguração, porque ele pega aquele dado do sensível e mostra uma síntese entre o que é a mesma coisa no mundo sensível e uma espécie de digestão que só as coisas espirituais conseguem, né? Que o ser humano, sendo um ser espiritual, consegue fazer, captando a essência das coisas do mundo sensível. Então, assim como Bernardo Souto falou uma coisa muito interessante, né? Ele fala que aquele poema do Blake, do tigre, ele explica mais sobre o tigre do que qualquer tratado biológico sobre o que é um tigre, porque ele pega algo da essência do tigre. Isso é muito interessante, né? Aí, pessoal, para vocês verem como esse livro já está longo, o vídeo, tudo, né? Vamos ficando por aqui, mas encerrando só para vocês terem uma ideia daqui do sumário do Arte ou Desastre, tá? A barbárie cultural como esquecimento dos valores estéticos, são capítulos, pauperização da arte, o exemplo de Dante e as repercussões da arte sobre a arte da ausência do sagrado, a presença do mito no sentido pedagógico da cultura, o caráter analógico do logos ou pensamento na poesia, a comunhão na arte entre mito e logos, e assim por diante. Aí tem textos aqui sobre Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Cruz de Souza, Otávio Paz, Gilberto Freire, aí tem sobre o próprio Ariano Suassuna, Carlos Pena Filho. Então ele vai analisar a natureza da poesia, vai analisar aspectos da nossa cultura, vai também fazer análise sobre o poeta. É um livro muito forte, Arte ou Desastre, e o Ângelo ele consegue assim sintetizar uma coisa que nos convence. Vocês perceberam pelo trecho aí que eu li, né? Faz total sentido a razão, mas ao mesmo tempo tem a beleza, obedecendo aquele negócio que o Lavelli falava, né? De que idealmente é legal que as coisas sejam expressas com beleza, porque daí o indivíduo ele sai do campo da mera abstração e ele assente interiormente. Isso é muito legal. Aí tem uma tendência também a desprezar muito as emoções. Elas não podem ser desordenadas, mas elas têm um papel muito importante. Um homem não compreende as coisas só com raciocínio de forma alguma, né? É preciso que ele sinta também o que pensa. Como diria o velho Lavelli, a meu ver, com toda a razão. Ele não pode só sentir também, evidentemente, né? Mas ele precisa também. E aí, pessoal, vou só ler aqui um poeminha que eu fiz em homenagem ao Ângelo, tá no meu livro As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério, é um poeminha curto. Ele gostou bastante do poema, né? Ficou feliz. Inclusive,
Uma das pessoas para quem eu dedico esse livro aqui é o Ângelo, porque eu compartilhei com ele muitos poemas, né, ao longo do processo de formação do livro. Ele, assim como o Bernardo, fizeram apontamentos muito interessantes e ajudaram bastante. Então aqui, pureza de cristal e ardor de fogo, Ângelo Monteiro, o poema, né? Pureza de cristal e ardor de fogo, o júbilo rompendo da agonia, a sese dos incensos, dor de louco, eis de Ângelo Monteiro a poesia. A névoa dos mistérios na retina, os vultos inefáveis tendo o corpo. Você vê que interessante, né? Eu não tinha lido esse poema dele, esse ensaio dele da transfiguração, mas eu já tinha reconhecido esse elemento na poesia dele, né? Os vultos inefáveis tendo o corpo, porque esse poema, quando eu escrevi eu ainda não tinha lido Arte e o Desastre, né? Os vultos inefáveis tendo um corpo, a forma repelindo o mero adorno, então não tem excessos ali na poesia do Ângelo. Eis de Ângelo Monteiro a poesia. A esfinge devorando a dura ira, do tempo sempre infesto, o retorno, a origem das ausências sem consolo. Eis de Ângelo Monteiro a poesia. Então assim, é uma coisa que ela é limpa e pura, mas ela não é fria, né? Pureza de cristal e ardor de fogo, ela é pura, mas ela queima. O júbilo rompendo da agonia, essa síntese muito própria que tem na poesia dele do elemento agônico com o elemento prazeroso, né? A sese dos incensos, uma coisa sacra, mas ao mesmo tempo uma dor de louco, de alguém que está sentindo na carne ali as feridas, né? A névoa dos mistérios na retina, essa presença de um olhar que tem tudo a ver até com o meu livro, né? Que é As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério, essa presença de um olhar que vê, que enxerga o aspecto misterioso, os vultos inefáveis ganhando um corpo no mundo sensível, ganhando palavras, ganhando uma forma sonora, né, que é a poesia, a forma repelindo os excessos, né, a forma repelindo o mero adorno, de Ângelo Monteiro, a poesia. A esfinge devorando a dura ira, a esfinge é algo que devora, é um símbolo muito presente na obra do Ângelo, porque ela sintetiza uma coisa muito grandiosa e terrível, misteriosa e que é ao mesmo tempo perigosa. E ela devorando a dura ira do tempo sempre infesto. Naquele tempo de falta, ele fala do tempo infeccionado, as agulhas de tempo infeccionadas, né? Então é como se a esfinge, esse elemento misterioso, ela pegasse essa infecção do tempo e devorasse ela. Porque você sente em presença de uma coisa que extrapola o tempo na poesia do Ângelo, né? Um mistério que se sobrepõe ao tempo de certa forma. O retorno, a origem das ausências sem consolo. Então o retorno a um ponto, a esse elemento nostálgico da obra dele, um retorno a um ponto onde as ausências, elas ainda não eram ausências, elas estavam em sua origem. Então você consegue ter contato com aquelas épocas mais nostálgicas, seja da infância, do passado, através da poesia dele. Então ele reúne tudo isso na poesia. É um modesto poema aí que eu fiz em homenagem a ele, que ele gostou, e eu fico muito feliz e honrado que ele tenha gostado. Tá bem, pessoal? Então vamos aí atrás dos livros do Ângelo. Vocês vão estar tendo contato com algo que os vai iluminar com toda certeza. Se inscrevam no novo canal aí nosso também, Prece e Poesia. Nós vamos seguir com os dois em paralelos, né? Narradores das Setas e esse Prece e Poesia. Vou deixar o link do meu livro também, caso alguém tenha interesse, As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério. E o link do curso do Bernardo, que foi outra coisa que eu mencionei aqui. E não se esqueça também que tem um PDF aí do livro do Ângelo disponível, tá certo? É isso, ficaria muita coisa. A obra do Ângelo é muito vasta, seja quanto poeta, enquanto filósofo da arte. Ele é um poeta difícil, né? Posso ter até cometido algum erro aqui, espero que não. Vou mandar o vídeo para ele, vamos ver o que ele vai achar, né? Mas certamente é muito honroso e eu fico muito feliz de poder falar e propagar em alguma medida, segundo as minhas forças, o trabalho de um poeta tão singular. Tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima, hein?